Está no ar o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira, aqui pela nossa UniTV. Eu sou Haroldo Silva, o Dura, a direção técnica de Lucas Felipe, a direção geral do programa do professor e jornalista Hildo Silva. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso projeto do Linha de Fogo de conversar com todos, pré-candidatos, principalmente aqui da nossa região, da região sul, que são pré-candidatos aqui nesta eleição de 2026. Vamos dar continuidade hoje conversando, nada mais, nada menos do que Vitória Salgado. Vitória Salgado, uma jovem idealista, uma jovem que realmente milita na política desde 1919, se eu não me engano, com a política estudantil, jovem de verdade. A gente não fala, a gente que é jovem na política, a gente quer mudar tudo isso. Por onde que nós temos que fazer esta mudança? Para onde que a gente está caminhando? A gente quer o quê? Os jovens estão aí. Não estamos pedindo juventude na política? Sangue novo? Então vou conversar com ela. Vitória Salgado. Vitória Salgado tem uma história familiar de Tubarão muito forte. Ela é filha de Milene Salgado, querida jornalista Milene Salgado, e neta nada mais, nada menos do que o Francisco Salgado, Chico Salgado, tempo do ferroviário, vocês estão lembrando aí, né? Então, é uma família que realmente sempre atuou na política, sempre fez política partidária. E Vitória é pré-candidata a deputada estadual pelo partido, o PDT, certo? Tuas apresentações, seja bem-vinda aqui no programa Linha de Fogo. Que honra ter uma jovem como você aqui, pré-candidata a deputada estadual, Vitória. Seja bem-vinda. É isso aí, Dura. Obrigada pelo espaço, A gente sabe que os espaços para a juventude são tão poucos, então a gente agarra a oportunidade com tudo que a gente consegue, com toda a força que a gente consegue. Obrigada a todo mundo que está assistindo, Cumprimentar todo mundo que está em casa assistindo. Estou muito feliz, é minha primeira entrevista na TV, então muito obrigada, sou muito grata pelo espaço. Olha, o prazer é nosso poder receber, porque nós somos, a gente fala muito jornalismo, ele fala muito jornalismo político, fala em renovação, fala em reoxigenar a política, mas na hora não dá espaço, E eu entendo que a juventude é um bom começo. Mas, Vitória, eu quero falar um pouco mais de você. Eu quero falar que você me conte um pouco a sua história. Eu falei do teu avô, falei da sua mãe, que sempre militou politicamente. O que te motivou a entrar, na vida pública agora em 2026? Então, Dura, como tu disse, eu cresci nesse meio, na política partidária, nos comícios, nas campanhas, nos discursos fervorosos do velho MDB de guerra, como ultimamente tem se chamado. E sempre gostei muito dos debates, sempre gostei muito de política, de debater política. No colégio, os nossos recreios não era debatendo meninos e isso e aquilo, era sempre debatendo política, eu e minhas amigas. Então eu sempre gostei de assistir o debate, de estar nesse meio. E em 2018, eu acho que a política ela se tornou muito mais fervorosa, Eu cresci nessa jornada de junho, nesse momento em que o jovem começou a realmente se interessar e a participar da política, a ir para a rua, a pedir um novo Brasil, E crescendo nisso, a política ela sempre foi muito familiar para mim, Justamente por causa da minha mãe, que foi assessora de imprensa há muitos anos. Então, em 2018, cheguei num ponto em que não estava satisfeita com a polarização e procurei uma alternativa. Vi no Projeto Nacional de Desenvolvimento do Ciro Gomes essa alternativa ao país. E me filiei no PDT, ingressei na Juventude Socialista do PDT Tubarão, aqui na cidade. Ajudei junto com o Gabriel a fundar e a levantar a juventude e a minha família sempre, minha mãe, sempre me incentivou a procurar o meu próprio caminho, por mais que... Mas não houve, desculpa eu te interromper, porque é um bate-papo que nós estamos tendo aqui, te conhecendo um pouco melhor, mas não houve uma interferência de mãe, porque tua mãe tem uma larga experiência, como você bem falou, de assessoria, de campanhas. Eu vivi esse momento da sua mãe, a jornalista Milene Salgado. Ela não interferiu nesse processo, o caminho é esse aqui, tem que seguir esse aqui. Ou ela te deu total liberdade, espaço para você tomar a sua decisão?
A minha mãe, ela sempre me deu total liberdade e apoio, Dura. É óbvio, como mãe, ela conhece a política, ela já trabalhou nesse meio, ela me aconselha, ela me alerta dos perigos, do que pode acontecer, mas ela sempre me apoiou. Assim como ela foi para um caminho diferente que o meu avô era a liderança do PDS, ela foi para o MDB, que era frontalmente oposto. Eu lembro do seu Chico Salgado, né? O seu Chico Salgado, digamos assim, da Arena, no tempo da Arena, né? Arena 1, Arena 2, eu lembro muito bem, eu conheci o teu avô, né? Até porque dá para perceber que eu não tenho essa idade dessa tenra juventude aí. Mas eu participei, né? Eu conheci muito bem. E ele era realmente deste lado oposto que você está hoje. Por que você escolheu o PDT? Dura, justamente porque eu acredito que o PDT é o partido que hoje e historicamente resolve as injustiças e apresenta um projeto para o Brasil. Foi Getúlio Vargas, lá no PTB, que concedeu o voto feminino para as mulheres, que tirou a proibição dos negros serem alfabetizados, que concedeu o 13º, a CLT, o salário mínimo, as férias remuneradas, o descanso semanal, a Petrobras, enfim. O PDT, na época PTB, moldou o Brasil moderno, tirou do Brasil do semifeudal a um Brasil industrializado. Então, e hoje eu digo que a gente não precisa inventar a roda. O PDT ele tem um projeto para o país que já está pronto para a educação, para a saúde. Então, óbvio, a juventude reoxigena, traz novas ideias. O partido precisa da juventude para manter o legado do Brizola, que foi alguém que revolucionou a educação do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, né? Com o CIEPS, os brizolões, as brisoletas, né? Então, eu acredito que o PDT ele é o partido da coerência e do exemplo. O Brizola, no Rio Grande do Sul, ele tinha 3 terras, que não era nem dele, era da família dele e do João Goulart. 2 delas ele concedeu para o Sem Terra. Então, o PDT, o trabalhismo, ele é o partido do exemplo, da renúncia, da abnegação em prol do coletivo. Agora, por que, Vitória, pré-candidata a deputada estadual, essa juventude, ouvindo essa juventude falar, eu fico assim, observando, né? E vendo assim, que coisa legal, né? Ainda a esperança, né? Como já dizia o poeta, né? Mas eu digo assim, ó, por que esse legado todo que você enumerou de Brizola, de Getúlio, por que o PDT, de um tempo para cá, na política nacional, não cresceu o suficiente com tantas histórias e conquistas? Dura, hoje o que engaja é a polarização. É o ódio, é tu se colocar contra alguém, se colocar frontalmente, atacar, né, quem pensa diferente. E o PDT, apesar de ter um programa muito bem definido, ter um posicionamento político definido, ele sempre busca o diálogo, porque a gente entende que não tem como a gente fazer política sem dialogar. A política, eu gosto do Jeremy Waldron, que é um constitucionalista muito importante, né? Não falei na apresentação, mas sou advogada, estudo direito constitucional. E ele fala que a política ela não é só sobre os vencedores. Se fosse sobre as vontades dos vencedores, a gente viveria numa ditadura. A política é se os perdedores têm os meios de fazer valer também as suas vontades. E a gente tem que lembrar que a política, quando a gente faz uma lei, quando a gente legisla, a gente não faz uma lei só para quem nos elegeu, para quem nos apoia. A lei ela vale para todos, igualmente para todos. Então, por isso que é importante a gente conversar com o divergente, até para a gente conseguir olhar uma situação que a gente acaba não conseguindo ver, né? Hoje, as redes sociais, as bolhas, ela faz com que a gente tenha um viés de confirmação. A gente acredita em algo, só vai aparecendo pra gente confirmações de que aquele algo é real, é verdade, e a gente vive numa bolha, não tem contato com o diferente. Então, a minha ideologia, o meu posicionamento, ele é muito do diálogo. Eu entendo que a gente precisa conversar com o divergente pra gente conseguir avançar, mas nunca abandonando os nossos posicionamentos, os nossos valores, os nossos princípios, o que a gente acredita de fato. Eu acho que o que a gente mais tem, a única coisa que a gente tem na política é a nossa palavra, e o nosso maior valor é justamente a coerência. Eu já comecei a te admirar nesse primeiro bloco, antes do fim do primeiro bloco, porque você fala de história, você fala de princípios, e o que está faltando justamente hoje na política nacional são princípios, são valores, são raízes de uma sigla partidária. Hoje se tem vergonha de se dizer que eu sou do partido tal, eu sou do partido B. Eu não tenho mais esse coração de dizer
eu sou do PDT, e você está reafirmando o contrário do que eu estou pensando. Você está reafirmando que vale a pena acreditar em partido político. Exatamente, Dura. Em 2018, quando o Bolsonaro ganhou e o Ciro Gomes perdeu, eu não estava filiada em nenhum partido e eu sempre disse, eu não vou ser filiada a partido nenhum, eu vou ser a política não precisa de partido. Mas quando passou a eleição de 2018, eu vi o quanto a gente é impotente sozinho, o quanto a gente precisa estar em coletivo, se organizar, estar com os pares que pensam igual para a gente conseguir fazer política, fazer a diferença, porque a gente sozinho, hoje a gente pensa que comentando num post de rede social, postando alguma coisa na rede social, a gente está fazendo alguma diferença. Tá, uma mínima diferença, mas é só organizado com os pares que a gente vai conseguir de fato mudar alguma coisa. Se a gente termina o nosso primeiro bloco, hoje conversando, dando continuidade, né? Conheça seu pré-candidato, né, aqui da Murel, e estamos conversando com a advogada e pré-candidata a deputada estadual pelo PDT, Victória, eu vou chamar de Victória Salgado. Já contou no primeiro bloco um pouco da sua história, do seu pensamento sobre política, achei muito interessante. O segundo bloco vai prometer muito mais. Fique aí que a gente já volta já com esse bate-papo interessante. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira aqui pela nossa UniTV. Às 20 horas, nesta quarta-feira. Mais uma vez, eu não canso de agradecer o carinho, né, da audiência de todos vocês. Estamos conversando hoje aqui com a jovem, né, uma jovem advogada que é pré-candidata a deputada estadual pelo PDT, Victória Salgado. Já tivemos o primeiro bloco. E agora, Victória, parece que você conhece muito de história. Eu li muito também sobre o PDT, inclusive o livro que você me presenteou, eu quero agradecer, né, de antemão. E naquele livro me aparece algumas personalidades da história política do Brasil. Por exemplo, falamos de Getúlio, falamos de Leonel Brizola, aparece Darcy Ribeiro, que nós vamos falar um pouco mais sobre educação, sobre Darcy Ribeiro, mas tem um personagem, tem o Doutel de Andrade, e tem um personagem que é do seu tempo, que é hoje, e você conversa com ele. Eu não sei se você conversa com ele, e se conversa, o que você tira, né? Porque sempre foi trabalhista, que é o Manuel Dias, querido Manuel Dias. Você tem conversado com o Manuel Dias, deputado Manuel Dias, enfim? O Manuel, ele é um grande exemplo, assim, Dura, porque eu até me emociono de falar dele, porque, de fato, ele é alguém que sempre acreditou na juventude. Ele é alguém que sempre nos deu condições, apoio para que a gente pudesse construir enquanto juventude do PDT. Ele sempre viu que eles, enquanto figuras históricas do partido, são muito limitados e a gente precisa acreditar na juventude para ser o futuro do partido. Não só o futuro, mas o presente do partido. Então, eu aprendi muito com o Manuel, principalmente sobre dedicar a vida à causa e sempre ter muito claro os princípios, o que a gente quer enquanto partido e principalmente não se vender por quem está dando mais, quem está dando mais dinheiro, quem tem mais chance de se eleger, e sim pelo que faz sentido para a gente. Então, o Manuel ele me ensinou muito sobre ser fiel à ideologia, sobre renúncia, sobre abdicar do tempo com os seus amigos, com a tua família, para construir algo maior, algo que não vai... A gente fala que na política a gente escolhe tâmaras, né? A gente faz agora, mas talvez eu não veja viva os impactos do que a gente vai construir, está construindo. Então, pode demorar muito tempo. E o Manuel, com certeza, ele foi alguém que compreendia isso, dedicou a sua vida à política, foi ministro do Trabalho, construiu o PDT em Santa Catarina, o Doutel de Andrade, eu gosto muito da Lígia Doutel de Andrade, que foi deputada federal, que foi a primeira mulher a ser candidata ao governo de Santa Catarina. Então, o PDT sempre
sempre foi o partido pioneiro justamente por causa de pessoas como Manuel Dias, que olham para a juventude, olham para as mulheres e acreditam nelas, não tomam para menos. Agora, nós estamos falando de política, você é pré-candidata a deputada estadual pelo PDT, mas me remete a um questionamento. Por que o PDT em algumas cidades praticamente não existe? Por que ele deixou todo esse legado, essa história linda, politicamente falando? E é verdade, porque eu conheço, eu vivi essa história praticamente na universidade. Por que essa história tão bonita e contada por poucos, né, como você, ele em cada cidade ainda ele não é forte? Digamos, Tubarão, a sua terra natal, você tentou reerguer e hoje eu não percebo um partido que está no centro das decisões, que está no centro, já teve vereador aqui, o PDT já teve vereador, mas a gente percebe que nas últimas eleições ele não evoluiu muito. Por que será? Dura, é muito difícil construir partido. Aqui é linha de fogo, eu sou obrigado a perguntar. Com certeza. E é muito difícil construir partido. Eu entrei em 2018, né, no PDT, na juventude do PDT aqui em Tubarão. Éramos só eu, o Gabriel e a Júlia, 3 pessoas. Só que a política, ela é um trabalho de formiguinha. Então, você vai chamando mais um, mais um, mais um. E dessa juventude, não tinha nem partido constituído na cidade. A gente fundou a juventude quando nem tinha partido. Então, era uma juventude do partido que não ainda estava constituído. A gente foi juntando mais pessoas e conseguiu fundar o partido, refundar o partido em Tubarão. A juventude conseguiu refundar o partido. Então, fomos estruturando um grupo para tomar o partido, para construir um diretório, para conseguir ter nominata. Infelizmente, na última eleição, a gente não conseguiu ter uma nominata. A gente tinha uma pré-candidata, que era a Sara. A gente tinha nomes qualificados, como Túlio, para conseguir tá disputando. Mas, por uma questão das alianças naturais da política, a gente não conseguiu formar uma nominata, mas eu estou como prioridade total reestruturar o PDT aqui em Tubarão. Estou conversando com mais pessoas novas, além daquele grupo antigo que já estava, que, enfim, a política dura, ela é muito desanimadora. Principalmente em uma cidade em que a gente vê que os mesmos mandam, é muito complicado, assim, mas como a gente já conseguiu uma vez, quando nem tinha partido na cidade, a gente vai conseguir de novo, trabalhando muito, e eu acredito que essa candidatura ela é um meio, inclusive, um instrumento da gente conseguir formar um novo campo, uma nova alternativa para o tubaronense fora dessa polarização do PT e dos partidos de direita que a gente não vê uma diferença clara entre eles, assim, além, estou com X, estou com Y para o governo, mas não tem uma diferença clara, eles não têm propostas contundentes, robustas, assim, para a cidade. Enquanto o PDT é ideológico, tem o seu programa, tem os seus princípios muito bem definidos, e eu acredito que, de fato, quem quer ganhar dinheiro com a política, quem quer ser alguma coisa com a política, ver na política uma oportunidade, o PDT não é o partido. O PDT das antigas aqui em Tubarão, na região, ele chegou a lançar candidato a deputado estadual na década de 80, se eu não me engano. Sim. Eu não lembro lá se era Domingão, se era César Damiani, eu não lembro. E também teve candidato a vice em 2000, Reni Tito Reis, se eu não me engano. Talvez a minha memória me traia. E o PDT teve vereador, que eu lembro assim, do Edson Firmino, na época, né, do ex-vereador Edson Firmino, né? De lá para cá a gente não viu, mas que bom que está sendo se formando, né? Você está conseguindo levantar justamente essa juventude. Mesclar com experiência não seria uma grande sacada? Mesclar o PDT dessa tua ideia, dessa tua juventude que te rodeiam, que estão vindo contigo, com uma certa experiência, ou essa mistura não dá um bolo legal? Não, com certeza. A gente tem pessoas no partido como o Ney Francalati, como pessoas que já estão há mais tempo, né, no PDT, que estão
que acreditam no PDT desde a época que era PTB, e a grande questão, Dura, a grande dificuldade do PDT, e eu acredito que de outros partidos, porque sofreram a mesma coisa, e a gente não se reflete muito, mas o impacto da ditadura militar na geração dos partidos. Hoje no PDT, e acredito que outros partidos, a gente tem uma geração muito mais velha, e essa geração que cresceu aí durante a ditadura militar, a gente não vê no partido. Então, tem um gap geracional, tem pessoas mais velhas e pessoas muito jovens. E então, isso acaba fazendo com que a gente tenha algumas dificuldades, assim, e principalmente a polarização. Agora, fala em polarização. De que lado você está? Em 2018, a política nacional, ela se transformou de uma coisa, na minha opinião, muito horrível. Não está dando opção, justamente opções como essa da juventude, de fazer as suas escolhas, né? Que a sua mãe lá atrás disse, escolha o seu destino, escolha o seu caminho, isso é o certo. Uhum. Mas a política, ela nos coloca numa situação de pressão que temos que ter lados. Uhum. Ou um lado de esquerda, ou um lado de direita, um lado de centro, um lado, né, centro-esquerda, centro-direita. Em que lado você, hoje, na política nacional, você se encontra? Dura, eu acredito que na vida a gente tem que ter posicionamento. A gente precisa tomar lado, o muro, ele definitivamente não serve e nunca serviu para mim. Então, sim, eu me considero uma pessoa de esquerda. No PDT a gente tem algo muito engraçado que as pessoas de direita dizem que a gente é esquerda demais e a esquerda diz que a gente é direita demais. Em Tubarão, eu era comunista, em Floripa, eu sou conservadora. Então, eu tenho uma ideologia trabalhista, que une o capital ao trabalho, que defende o trabalhador, que entende que para a gente conseguir desenvolver o país, para a gente conseguir industrializar o país, para o país conseguir crescer, para a gente conseguir diminuir a desigualdade social, a gente precisa garantir os direitos dos trabalhadores, que eles tenham condições de viver uma vida feliz, condições de trabalho, mas também a gente precisa de uma burguesia nacional que produz e que pense o país. Não essa burguesia que acha que os Estados Unidos é a melhor coisa do mundo, e que a gente tem que vender as empresas para o estrangeiro para eles produzirem aqui no Brasil. Mas uma burguesia que entenda o seu papel na construção nacional desse país. Isso você quer levar para a sua campanha, para os seus debates, esta linha? Com certeza. Com certeza. Porque aí é interessante essa tua colocação, porque vai dar um bom debate, né? Porque não tem uma coisa definida de lado. Uhum. Né? Você está dando opção àquelas pessoas que você vai conversar na casa das pessoas ou em reuniões com as pessoas para a sua pré-candidatura, as pessoas terem o direito de ter lado, mas que olhe pelas suas bandeiras e pelos seus ideais. Isso é interessante na política, né? Eu escuto muito isso, Dura. Não, tu é de esquerda, mas tu é muito inteligente. Ou, né, vou sentar nas mesas e geralmente eu sou a única mulher ou a única jovem nas mesas que eu sento. E as pessoas não botam muita fé quando eu vou falar, mas quando eu falo ficam, nossa, mas eu não dava nada, mas tu fala muito bem, tu é muito inteligente. Então, eu acho que a gente está aí para as pessoas morderem a língua mesmo. É justamente para as pessoas morderem a língua, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre essa juventude, né? Sobre a política brasileira precisa de mais jovens. Falamos no primeiro bloco e vou repetir, para fortalecer essa ideia de que a juventude também pensa, a juventude também atua e a juventude está aí para mudanças, tá certo? Está aberta para mudanças. Nós é que somos, às vezes, meio radicais e dizemos assim, nós é que decidimos tudo. E não é assim. E não deve ser assim. Voltamos em seguidinha com o nosso Linha de Fogo aqui, uma aula hoje com a pré-candidata Vitória Salgado, né? Que é advogada, é pré-candidata a deputada estadual pelo PDT nessa eleição aqui em Santa Catarina, tá certo? Voltamos em seguidinha com o nosso terceiro bloco. Fique aí.
Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, aqui pela nossa UniTV. Estamos conversando hoje, dando continuidade ao nosso projeto, né? Um projeto que eu acho interessante. Conheça o seu pré-candidato, né? Porque a partir do dia 4 de agosto é que as definições realmente vão acontecer, que é o momento das convenções e tudo mais. E precisamos conhecer a todos. Precisamos ouvir a todos. Aqueles que quiserem falar, como a Victoria Salgado, que ótimo, né? Que vem aqui diante das câmaras, diante de questionamentos, colocar, né? E colocar com muita firmeza, né? Sobre a história política, sobre o que deseja, sobre o que quer, de que forma quer transformar tudo isso que a gente está vendo aqui no nosso país. Vitória, nós conversamos, nós estamos indo e voltando, às vezes, com os mesmos assuntos. Eu ainda quero falar mais dessa juventude. Eu estou entusiasmado em ver uma jovem advogada, uma jovem política, podemos dizer na essência da palavra. Aí eu pergunto, você acredita mesmo que a política brasileira precisa de mais jovens, assim como você? Por quê? Se você entra no Senado, você vê uma tristeza. Ou é filho de fazendeiro, fim de carreira que o pai não quer ver em casa, vai ser político, vai ser senador, vai ser coisa parecida. Ou é político em fim de carreira. E a política é muito dinâmica, as questões sociais mudam muito, a internet ela veio para mudar, tudo isso para mudar e eles não conseguem acompanhar. Você acredita que precisa de mais jovens tipo você? Me diga, fala do coração agora. Com certeza, a juventude, a gente fala que não é mais o futuro do país, a juventude é o presente, a juventude, naturalmente, ela já é indignada, né? Ela chegou, principalmente a atual geração, a gente vê que na época dos nossos pais era muito mais fácil adquirir um carro, adquirir uma casa, adquirir renda. Hoje está muito mais difícil para a juventude e a juventude, naturalmente, ela é inconformada, naturalmente é revoltada com o que está aí. E do mais experiente ao mais jovem, todos olham para a política hoje e não se veem na política, desacreditam dos políticos, acreditam que a política já está toda corrompida, que são sempre os mesmos e, de fato, são essas pessoas indignadas, inconformadas, que vão conseguir mudar. Hoje a juventude, ela não se vê como uma classe ou enfim, uma comunidade específica com direitos específicos e necessidades específicas, mas a gente precisa olhar com muito carinho para a juventude, porque é a juventude que vão ser os adultos. E ela tem um certo preconceito de políticos até... Eu me incluo até lá, meu tempo de faculdade não era tanto assim, mas que juventude alienada, se dizia muito, alienada, não está nem aí. Né? A juventude não quer saber de política, sabendo ela que ela pode decidir um dia o futuro desse país, como estão fazendo agora. É justamente essa juventude alienada. Você acha que ela está antenada mesmo com o advento das redes sociais? Ela perde mais tempo em redes sociais do que se preocupar com as coisas do país? Dura, até saiu uma pesquisa da Big Data esses tempos, no ano passado, final do ano passado, que dividia a juventude em 3 grupos. Uma parte da juventude está apática, então não quer saber de política, não quer saber dos temas que se envolvem, realmente não acreditam ou até acreditam, mas estão apáticos, não querem saber, querem viver a sua vida e, enfim, né, ter a sua boa vida sem pensar que a política afeta diretamente como a qualidade de vida, né? Como que a sua vida vai se dar? A política é tudo na tua vida, desde a água que você escova o dente até a escola, a universidade pública ou particular, né? O comunitário que você estuda. Então,
tudo é política. Tem outro grupo que está indignado, que realmente quer a mudança, que olha para o que está aí, não se identifica, não se representa. A gente tem uma crise de representatividade hoje, não só de juventude na política, mas também da mulher na política. Enfim, e tem outro que realmente não acredita e não quer saber de política, né? É diferente do apático que até acredita, mas não quer saber, enfim, quer ficar longe. Então eu acredito que a juventude ela é quem vai fazer a mudança. A juventude traz a força das novas ideias. A gente sabe que tem muitos jovens que estão repetindo ideias que são ultrapassadas, que não fazem mais sentido para nós, na verdade só nos prejudicam. Mas eu acredito nessa juventude que traz novas ideias, que traz essa rebeldia, que traz a coragem, que não se conforma com o que está aí, que não se vende, que tem princípios muito claros na política. Eu estou desde 2018 fazendo política por paixão, porque eu gosto, porque eu não consigo ficar longe. Assim como a minha mãe tinha esse espírito coletivo, meu avô, meu bisavô tinham esse espírito coletivo de sempre estar ajudando. Eu aprendi de berço, sempre estar ajudando os outros, sempre estar olhando o coletivo, sempre estar ajudando as pessoas, me colocando no lugar das pessoas, por entender que apesar de não ter tido tudo na vida, eu também venho de um lugar muito privilegiado, e assim que eu fui para Florianópolis eu consegui ainda mais ter mais dimensão disso, assim, do quanto Tubarão e Santa Catarina, enfim, precisam mudar. Agora, tem uma coisa que todo pré-candidato ele quer debater mais, ele quer mostrar mais. Eu li alguma coisa sobre você e dentro dessas alguns segmentos importantes que precisamos debater muito, né, em Santa Catarina, no próprio país, enfim, são as bandeiras de campanha, digamos assim. Muitos pegam bandeira para enganar, muitos pegam bandeira, vamos acabar, a questão da segurança é prioritária, a saúde é prioridade, a educação é prioridade, mas quando chegam lá, a primeira coisa é fazer tudo ao contrário daquilo que fizeram em Palanque. E duas bandeiras que eu achei essencial, que pouca gente está discutindo isso, falam, mas não aplicam. Você coloca a educação em primeiro lugar e a cultura de um país. E acredito que a cultura transforma, que a educação transforma. É uma das suas bandeiras principais? Com certeza. Quando a gente é jovem, a gente quer abraçar o mundo com as mãos, mas com certeza o que mais bate o meu coração é a educação, porque eu acho que a solução para os problemas do mundo, para o preconceito, para a falta de informação é a educação. É pela educação que a gente vai conseguir formar cidadãos muito melhores, muito mais politizados, e também a cultura é o nosso maior patrimônio do Brasil, é a cultura. Justamente essa heterogeneidade cultural que o Darcy Ribeiro falava que é a principal característica de Santa Catarina, e hoje a gente tem muita gente que nega isso, né? Essa congregação de culturas dentro do nosso estado, que é justamente isso que faz Santa Catarina ser o que é, o Brasil ser o que é. Então a gente precisa promover a cultura e principalmente promover essa cultura que é importante para regiões marginalizadas, como o carnaval, as escolas de samba, como o boi de mamão, enfim, como também a educação. A gente precisa valorizar a educação pública, e aí, Dura, eu não falo só da educação universitária, falando de alguém que veio do movimento estudantil, foi vice-presidente da UCR, representou os estudantes de todo o estado, mas também cheguei a ser diretora da UNE, a União Nacional de Estudantes, que representa os estudantes do Brasil todo, e eu vi que a educação, ela não recebe a atenção que merece. Como tu falou, muita gente fala de educação, mas pouca gente está, de fato, preocupada com a vaga na creche, com o que está sendo ensinado para as nossas crianças na escola, se de fato elas estão sendo ensinadas a pensar por si, a questionar, a ter essa criticidade, ou elas só estão reproduzindo conteúdos. Agora, é interessante que quando eu falo da educação,
remeto novamente a uma discussão de Darcy Ribeiro, né? Sociólogo, escritor e ministro da Educação, que o PDT, quando ele foi ministro da Educação, ele transformou praticamente, ou quis transformar, mas tem hoje até os CIEPs, uma série de obras no Brasil inteiro, mostrando que era realmente a diferença, que fazia a diferença. Pena que na política quem faz hoje, amanhã não acaba aquele projeto, não tem uma continuidade. O PDT realmente abraça a educação no todo ainda? Ou relembra Darcy Ribeiro? O Darcy, pra ti, é o teu ídolo, o Darcy Ribeiro? Ele, para mim, foi o maior intelectual que Você sabia que eu conheci também Paulo Freire, né? Pessoalmente, né? Eu apresentei teatro para Paulo Freire, né? Quando esteve em Tubarão, num seminário, eu trabalhei muito cultura na parte teatral, né? Uns tempos bons aí, e eu conheci. E Darcy Ribeiro sempre esteve no nosso dia a dia, né? Tu vai responder se ele era o teu ídolo, falar um pouco dele mais, que é importante falar desses ídolos que realmente fizeram e pouca gente conhece. Isso que eu acho interessante e triste ao mesmo tempo. Assim a gente volta com o nosso quarto e último bloco, hoje conversando aqui com a pré-candidata a deputada estadual Vitória Salgado, aqui na nossa região, a pré-candidata nesta eleição. Certo? Fica aí, seguidinha, que a gente vai para o nosso quarto e último bloco já já. Fica aí. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, nosso quarto e último bloco. Hoje conversando, me surpreendendo essa fala, né? Eu que entrevisto tantos políticos, eu que entrevisto tanta gente, né? Experientes, políticos que já passaram pelo parlamento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, né? De mandatos e tudo mais. Aí eu encontro essa menina, essa jovem, né? Pré-candidato, né, pela coragem, pelo seu idealismo, coloca acima de tudo o seu nome à disposição nessa eleição como pré-candidata a deputada estadual. Se a juventude estava precisando de opção, as opções aparecem, sabe? As opções aparecem, estão aí. Vitória Salgado, nós terminamos o outro bloco, né, falando de Darcy Ribeiro. E eu perguntei se era o teu ídolo, o Darcy Ribeiro. Por que se fala tão pouco hoje de Darcy Ribeiro? O Darcy, ele desvendou o Brasil. A produção dele, eu falo que as pessoas precisam ler Darcy Ribeiro, porque Darcy Ribeiro, ele fala de como a formação econômica do Brasil, social, a formação antropológica do Brasil se deu, e ele fala dos principais problemas. E o Darcy, ele morreu no século passado, infelizmente, vítima de um câncer, mas tu vê as entrevistas dele do Roda Viva, tu lê os livros dele, O Povo Brasileiro, que é o que eu recomendo para todo mundo que eu converso sobre. Peraí que eu me perdi. A formação econômica, ele explica justamente o que o Brasil precisa fazer, como ele se formou, quais são os principais problemas, e continua muito atual. Ele morreu no século passado, mas ainda continua muito atual os pensamentos dele, as soluções que ele dava ao Brasil, e ele também, assim como eu, acreditava que a solução é a educação, a solução para tirar o jovem da criminalidade, tirar o jovem do ócio, Hoje a juventude está doente mentalmente, justamente para tirar essa juventude dessa doença, assim, desse marasmo, desse a diagnóstico. educação. Porque o que eu digo? Mas entra partido de esquerda, entra partido de direita no comando da educação nacional e não muda. Não muda. Não Justamente. muda. E essa é a crítica do PDT. A gente fala que existe o petucanismo, né? Que independente, essa polarização ela serve a quem está polarizando, enquanto quem está ali no satélite em volta, né? Está ali colocando uma alternativa, acaba ficando de fora. A gente diz que eles se retroalimentam, assim, se fortalecem
um aos outros. Então, a gente precisa fortalecer justamente essas alternativas, esses partidos que se colocam como alternativa. Dizem, e eu afirmo, parafraseando o meu querido, saudoso jornalista Álvaro Lopes, dizem, mas não afirma, ele sempre dizia isso, de que existe machismo na política. Eu te pergunto, isso é exagero? Quais os desafios que você enfrenta ser mulher na política? O problema está justamente, primeiro, na divisão de trabalho, né? Que a mulher, ela tem reunião do partido à noite, mas ela precisa cuidar da casa, ela precisa cuidar dos filhos, ela precisa cuidar do marido. Muitas vezes não tem ali um companheiro que te ajude para tu conseguir gritar, para tu conseguir ir nas reuniões. Quando a gente sofre com silenciamento, e não só nas reuniões de partido, mas em qualquer ambiente político que a gente está, quando a gente tem que lidar com os partidos, quando a gente sai para a sociedade, a gente sofre um silenciamento, boicote, nos tiram para menos, né? nos colocam para baixo, como se a gente não fosse capaz, ainda mais quando é uma mulher jovem, né? Então, nos colocam como inexperiente, muitas vezes nem nos deixam falar, não nos deixam nem ter espaço. Então, com certeza, existe o machismo na política que vai desde da deslegitimação, assim, algo mais velado, desde o boicote, dos ataques. Eu já sofri agressão verbal, agressão física, tudo isso dentro da política. Você já sofreu esse preconceito dentro da política, Vitória? Com certeza. Com certeza, já me perguntei várias vezes, será que esse é meu lugar? Porque as pessoas não sabem, mas a política muitas vezes ela não acontece no parlamento, no executivo, nos lugares tradicionais. Ela acontece nas reuniões entre homens, nos bastidores, nos barzinhos, e a mulher, ela não é bem vista nesse espaço. Então, a política é feita dessa forma, e se eu quiser me incluir, eu vou ser mal falada, e se eu não me incluir, eu vou ficar de fora. Então, eu acredito que a política precisa mudar, e se tiver mais mulheres no parlamento, se tiver mais mulheres na política, isso vai ter que mudar, porque os homens vão ter que se adequar a isso. Agora, o sistema político está viciado, ele está muito viciado. Percebemos todo dia os noticiários negativos, e isso interfere no dia a dia, na política. Às vezes o candidato ou pré-candidato se vê diante de tantas notícias ruins, negativas, que acontece dentro da própria política. Daria para mudar por dentro da política? Essa é a sua proposta? Você acha que daria, olha, se eu for eleita deputada estadual, eu gostaria de mudar por dentro da política. Você acha que tem condições, Vitória? Você é uma só no meio de 40. Como é que você faria isso? Qual é a estratégia? Conta para mim. Durante todos os espaços que eu ocupei, a presidência do Centro Acadêmico de Direito da UFSC, as representações estudantis, o Conselho Estadual de Juventude, a assessoria parlamentar agora do Rodrigo Minotto, eu vi que todos esses espaços, todos esses instrumentos, eles são limitados. A gente precisa estar lá. A gente precisa de um mandato para ser instrumento para essas informações, para essas transformações, para que a gente consiga ser ouvido, para que a gente consiga ser validado, para que a gente consiga ser credibilizado. A gente, infelizmente, precisa do mandato. Mesmo estando há 8 anos na política, 8 anos fazendo política, fazendo partido, construindo esses espaços comuns, junto com outras pessoas, ainda é muito limitado o que a gente consegue avançar. Muitas pessoas ainda só nos escutam se a gente tiver o mandato. Então, eu quero o mandato justamente para fazer essas transformações. Senão, para mim, não faz sentido. Mas muitos partidos, né? É impressionante que eles mesmos fazem autocensura contra a mulher. Muitas candidaturas femininas, às vezes, são usadas apenas para cumprir cotas, preenchimento. Uhum. Como provar que esse não é o seu caso? Hoje, primeiro pela minha trajetória, pela minha experiência, todos esses anos, são 8 anos
militando, fazendo política, fazendo por paixão, fazendo por hobby. Nunca me vendi. Se a gente se tivesse na política por causa de oportunismo, de dinheiro, eu tava num algum partido de direita, algum partido do governo, algum partido, enfim, que tenha de fato algum poder de fato na sociedade, né? O PDT hoje ele é um partido que tem um deputado na Câmara, então na Assembleia Legislativa. Então eu tô aqui por ideologia, porque eu acredito na política, porque eu acredito de fato no trabalhismo brasileiro e que eu acho que a política ela é o meio para a gente transformar a nossa vida, a Vai vida para o das enfrentamento. pessoas. Com certeza. Agora, vamos fazer um pinga-fogo rapidinho. Eu gostei tanto desse bate-papo. É a primeira vez que eu vou lançar esse quadrinho aqui no final do programa. É um pinga-fogo, bem rapidinho. Um problema urgente do Estado de Santa Catarina, que você acha que eu tenho que focar nesse probleminha, rapidamente. A educação pública ainda está muito longe. Mesmo com tanto dinheiro no orçamento. Você acha que ainda deixa a desejar? Muito pouco. Um político que você admira? Leonel Brizola. Mais outro? Darcy Ribeiro. Mais outro? Francisco Salgado. Francisco Salgado e o avô dela, certo? O Chico Salgado. Em quem você não votaria de jeito nenhum nessa eleição? Eu vou dizer o atual governador Jorginho Melo, justamente porque eu tenho muitas críticas à forma com que ele abandonou os estudantes na Unisul, não concedendo novas bolsas do Fundesc, priorizou as universidades comunitárias com universidade gratuita, teve muitos problemas no programa. Então, por um posicionamento ao lado dos estudantes, eu não votaria no Jorginho Melo. O Brasil está no caminho certo? Não. Por quê? Hoje está muito aquém do que poderia. Eu acho que um governo que se diz de esquerda, ele poderia avançar muito mais em pautas que são importantes para a população. Hoje, sim, continua. Hoje a gente vê, por exemplo, a escala 6x1, que é o fim da escala 6x1, que é algo que, enfim, o governo já disse que apoia, a gente tem um apelo popular para a aprovação do fim da escala, só que estão deixando para o ano da eleição. Então, acho que são coisas que fazem com que se pareçam muito e se diferenciem pouco dos outros. Por que você acha que o catarinense merece votar em você? Por que você merece o voto do catarinense? Porque o catarinense merece uma mulher lá na Lesc com coragem, com coerência, com valores definidos, com princípios sólidos, que não se venda por pouco, não se venda por qualquer coisa. A política, para mim, só faz sentido se for feita por coerência, se for feita com honestidade, com empatia. Hoje hoje a gente tem muito pouco, as pessoas não se colocam mais no lugar do outro. Então, eu quero fazer diferente. Se for para ser igual ao que está aí, para mim, não faz sentido. E eu acredito que eu mereço esse voto de confiança. Vitória Salgado, chegamos ao final do programa. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Sucesso nessa caminhada. Eu acredito na juventude, eu acredito nesses princípios de mudanças e tem que começar por aí mesmo. Parabéns pela sua coragem e tenha sucesso nessa caminhada. Obrigado. Obrigada. Assim a gente termina mais um Linha de Fogo desta quarta-feira. Trazendo novidade, conversando hoje com a jovem Vitória Salgado, que é pré-candidata a deputada estadual nesta eleição pelo PDT. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima quarta-feira.